Bem-vindos de novo. 60 Olhares sobre Brasília, lado B, do Leonardo Brant. Por que lado B? Porque normalmente, puxa vida, né? Instagram, bote 2 horas ao invés de uma. Nem todo mundo quer fazer só 40 minutos. Muita gente tem muito papo, muita coisa boa para contar e quer fazer às vezes em 2 horas. Bem-vindos todos que estão voltando. Então vamos esperar um pouquinho, né? Só para todo mundo conseguir voltar. E, enfim, pelo que vocês estão vendo, a ideia é sempre ser assim, como se a gente estivesse sentado na sala, tomando um cafezinho, falando de Brasília, dos papos e assuntos de Brasília. Não é para ter essa formalidade, apesar de ser uma formalidade, né? Não é para ter essa formalidade cartesiana, né? Enfim, isso não precisa, né? Acho que a gente podia mudar isso no mundo. Então, obrigada por todos estarem aqui. André, por favor, avisa o Léo que eu já voltei para ele atualizar e voltar. Porque tem que atualizar, né? Sair e voltar para... Tá. E aí, quem não sabe, o André é o marido, coitado, que entra nessa para poder, né, tá junto. Abre alas, porque Léo tem muita história para contar, Guilherme, concordo. O Léo, ele é uma pessoa que ele é Brasília, ele tem histórias de Brasília. Eu olho para o Léo, eu lembro de muitas coisas em Brasília, do trabalho dele, em conjunto com um monte de gente aí, sozinho às vezes, e traz muito sentido para a cidade, né? Como ele diz, essa turma que está agora está fazendo um trabalho muito bacana, necessário a esse tempo, mas há coisas que podem ser continuadas. Uma delas são as universidades de turismo. Eu sou arquiteta de formação, trabalho com arquitetura, turismo e patrimônio. E há de se compreender que as universidades de turismo formam pessoas que são especializadas em entender o turismo. Claro, a gente tem visto no mundo e ao longo do tempo, economistas, administradores, até mesmo arquitetos, né, porque a gente tem essa formação que também ajuda, tomarem conta do mercado turístico. Mas eu acredito que os turismólogos têm que estar sempre juntos e se bobear à frente de todos nós. Eu gosto de pensar que as boas práticas são sempre as práticas que são coletivas e conjuntas, porque só assim a gente consegue crescer numa sociedade de século XXI, não é isso? 2020, nesse tempo que a gente está vivendo. Agora, mais do que nunca. O turismo vai trazer dinheiro, o turismo vai trazer conhecimento e precisaremos, sim, né, que o turismo aconteça de uma forma muito delicada e gentil, né? André, estou ouvindo você daqui, a pessoa é delicadíssima, é literalmente a sala de casa, né? Para quem não sabe, o cenário habitual não é esse. Eu estou aqui nesse cenário porque uma pessoa que estava com Covid não contou. Tivemos uma reunião para consertar um computador para que eu continuasse as atividades da UNB e eu só fiquei sabendo depois. Meu exame, o SWAB, né, que bota o cotonete até o cérebro, pois é, deu negativo, mas eu tenho que cumprir o protocolo, fazer os exames de sangue, porque há 20% de chance desse exame não estar correto, né? E, enfim, respeitando os outros, eu avisei a todos e estou em casa. Então, esse cenário assim, mais escuro e tudo, é porque é meu quarto, é um lugar que a luminária é escura, né? Eu gosto do ambiente escuro para descansar, porque o quarto serve para isso, né? E eu fico na minha escrivaninha, então, fazendo o nosso projeto. Bom, Léo já foi avisado, logo mais entra. Pessoal, ponham perguntas, se tiverem alguma pergunta a fazer para o Léo. Sugiram pessoas que vocês queiram que venham para as nossas lives. 60 Olhares sobre Brasília tem a função de trazer essa ressignificação. Ressignificar nada mais é do que trazer um novo conceito. E aos 60 anos a cidade merece, né? Afinal de contas, a gente tem uma história bonita para contar, como o Léo tem. Léo entrando na live. Bem-vindo de volta. Eu estava apanhando aqui da tecnologia. O negócio travou aqui. Léo, o que era tecnologia na nossa época? Eu nem lembro. Atari, Eu aprendi. Tecnologia, para mim, por exemplo, escrever era datilografia, era na mão e máquina datilográfica. Né? Exato. Eu fiz até e aí o que a gente faz? Agora, então, e aí a gente aprende. Aposto que você digita melhor do que os meninos no computador. Você sabe que até hoje, às vezes, quando eu digito no computador, eu não enxergo os erros que tem. E na mão eu enxergo, quando eu escrevo na mão, com a punho, eu enxergo melhor. Na tela do computador passa erros assim, aí eu passo o corretivo e ele não faz a correção certa, às vezes eu apanho.
disso, mas Eu faz não acredito parte. em corretor de computador. E é porque, É sabe essa terrível, coisa? A gente terrível. digita sem olhar para a tela. É uma É coisa de verdade. datilografia. A gente aprendeu a não digitar olhando para a tela, não, Exatamente. para as teclas, né? Hoje em dia os meninos olham É. para a tecla, olham para frente, enfim. Mas vamos lá, a gente estava falando de Brasília, já avisei a todo mundo que cursos de turismo tem que acontecer mais alunos, mais turismólogos, por favor. Hoje em dia, né, a gente tem muita gente fazendo pós-graduações, mestrado e doutorado em turismo, mas às vezes não são turismólogos, que bom, né? Isso aí ajuda É muito. porque. Mas É, imagina um turismólogo fazendo uma pós, né, estrito e lato, um doutorado. Imagina que coisa bonita que não vira isso. é, e precisa também o mercado absorver esses profissionais, porque as pessoas têm que parar com o amadorismo, né? O mercado, às É. vezes, ele não quer contratar um cara que tem um diploma, uma qualificação, acha que vai ter que pagar mais, ou que a pessoa vai entrar longe querendo saber mais, por vaidade, não contrata. E é um problema sério. Quando a gente estava falando no começo de planejamento, e aí serve para tudo, né? Até tem a Liliane defende a ideia e ensina isso, que Brasília, na verdade, foi projetada, não foi planejada, isso é uma defesa da Liliane, né? É um projeto da cidade, né? Agora, o planejamento ele é fundamental e tem que ser a longo prazo. As pessoas não podem, a bel prazer, modificar um planejamento de longo prazo, onde pressupõe uma série de coisas, onde o turismo ele trata de uma série de itens. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar no governo federal, tanto na Embratur quanto no Ministério do Turismo, na Embratur eu fui gerente de projetos de municipalização e naquele momento que eu poderia chamar do momento melhor do turismo brasileiro no termos de empolgação, se assim eu posso dizer. O melhor momento do turismo brasileiro, a gente não tinha o Ministério do Turismo, só o Ministério, a gente tinha o Ministério do Esporte, Turismo, Indústria, Comércio e Turismo. Uhum. Mas foi, independente de época, de governo, foi um momento que a sociedade estava imbuída no sentido do turismo. E o programa de municipalização, ele foi um programa que eu fui gerente de projetos de municipalização, tive a sorte de ser, a gente ia nos municípios para fazer tais oficinas, sensibilizar a comunidade sobre a importância do turismo e sobre ela identificar naquela oficina aquilo que tinha de bom naquele município que poderia ser explorado no turismo. Então, movimentar a cadeia produtiva do turismo, o artesão, o cara que planta laranja, que vende para o hotel, e toda a cadeia produtiva, o que chamar a atenção da comunidade para receber bem um turista, é importante. Então, o programa de municipalização do turismo foi revolucionário e depois tornou regionalização do turismo, mas não com o mesmo enfoque que tinha a regionalização, a municipalização, de você trazer a comunidade para dentro do turismo, né? Porque é terrível, né? Você falar em É, turismo e as pessoas falarem assim, eu só quero turista rico aqui. Eu só quero é turista, complicado. eu só quero elite do turismo, do turista. Quer dizer, aí você tem um preconceito social, né? Econômico social. Eu não quero melhor idade aqui, ou eu não quero pessoa de etnia tal, ou da É, preferência sexual tal. Quer dizer, você cria um ambiente ruim, então você tem que terrível. trazer, chamar a atenção dessas pessoas que o turismo é para todos, é uma das primeiras coisas que a gente aprende. O turismo é para todos. E o turismo Sim. é uma atividade que é para trazer alegrias para as pessoas. Eu lembro Nunca muito que esquecer disso. papai contava uma história que era muito interessante. Se eu chorar, pessoal, é saudade. Meu pai me deixa com saudade. Se Léo chorar também é isso. Eu E quem choro. Seu chorar pai e minha junto vai tia. avisar. Você é Não chorão. fala muito da Enfim, minha são os tia, dois que que seu fazem a pai que eu gente vou chorar. chorar. Tá, vai mesmo. Então já vai Seu preparando o pai era um lencinho. André, pega querido. pra mim um pouquinho aqui, Seu dobra, pai por era um favor. Ele querido. falava assim: Ele era imagina uma pessoa. vibrante. Papai Ah, era, né? Ele era. Se alguém, o pessoal me acha vibrante. ligada na E a tomada. Não, gente vocês não tinha uma conheceram meu pai. Tem que sintonia conhecer o pai. gratuita, esse seu pai. Ele sempre encontrava Era comigo, ótimo. abraçava, me abraçava e fazia. Ele se Oh, meu Deus do adorava, era um céu. negócio muito doido. Não tem como, né, Léo? Você é muito querido, para com Que isso. é Olha isso, só. mas obrigado, tô até Aí, lisonjeado. você é mesmo, você sabe que é. Olha lá, todo mundo tá aqui dizendo a mesma coisa desde a live passada. Todo mundo já mandou em WhatsApp. Tô gostando. Gente, mandem por aqui também. Então vamos lá. Ele falava assim: imagina um velhinho, um senhor, sei lá, que é mais pobre Obrigado, Paulo. e que não pode, é,
teve uma vida, assim, vontade de ir num lugar. Uhum. E eu acho que isso é importante que a gente entenda o turismo, todos nós, cidadãos que moram na cidade, mesmo que não trabalhemos com turismo. Observa a importância. A pessoa nunca viajou na vida, tinha desejo de ir para um lugar e foi. Com muito custo, esperou o momento certo, esperou quando teve dinheiro e vai com o dinheiro contado. Se a pessoa chega nesse lugar, você não tem pessoas que atendam bem. Ele não consegue um bom atendimento na chegada, independente de onde for, tá, gente? Eu não estou falando de Brasília, eu estou falando de tudo. Não tem um centro de atendimento ao turista que saiba dar boas informações. Seu pai me ajudou muito com o Variadas, centro de atendimento ao turista. Eu lembro. variadas. Você não tem acessibilidade. Você não tem condições da pessoa que às vezes não é letrada, ou tem alguma deficiência, já é idoso, enfim, ou está indo com criança. Você não dá condições da cidade de oportunidades e opções de onde ficar por preços bons em lugares próximos, turísticos, enfim. Você não Olha quem vai fazer a apareceu na live. experiência dessa Olha pessoa. aqui quem Olha! apareceu. Quem apareceu aqui. Foi Olá! só eu mexer. Oi, o Rafael tá aí. Obrigado, Rafael. Todo Olha quem mundo. apareceu aqui. Like a minha cachorra. Mas vai lá, continua. Adoro. Deixa ela. Olha Eu ali. deixei. Daqui a pouco o Ela gato pula manda. aqui. Ela só não Hoje pode ela ver o manda no gato, meu né? coração. Eu Ela é sou linda. comandado por cachorros. Eu sou comandado por cachorros. Sou amado por Sorte cachorros. sua. Não, para com isso. Você é canceriano em algum momento? Não estou entendendo. Os Não, não, mas geminianos não fazem isso. quem sabe? Você tá Canceriano que tem essa vibe, é o preconceituosa com o leonino. geminiano. Geminiano tem um coração Pessoas preconceituosas. maravilhoso, é Eu romântico acho também. também. Agora não, ele Não é sabe igual também se canceriano, não, livrar não. dos Para com problemas. isso. Sempre, né? Vai lá. Mas olha Sempre. só, se a pessoa Ah, não tem essa oportunidade de trazer, né, se nós todos, uma pessoa com muita idade vem para Brasília, gastou tudo que podia e não podia, juntou aquele miséria de salário para conseguir vir para cá e só vem uma vez na vida, vai ser a única viagem desse ser humano e ele vai morrer em algum dia, só viajou para cá. Se ele tiver péssimas experiências, preparem-se, porque a culpa é de todos nós. exatamente. Ele Então, fala mal da cidade. fala mal Aquela da cidade é uma cidade, de você. Um atendeu mal ele, Ah, virou a pronto. comunidade de Brasília do É. brasileiro não presta. Um Então, por que brasileiro eu estou fez uma dizendo isso? Porque bobagem, o o brasileiro não presta. turismólogo, e o turismólogo ele vai ter um projeto. Hoje a gente sabe que o turismo ele tem que andar junto com a economia, arquitetura, ele não vai andar Meio sozinho. ambiente. Tudo. Por Tudo, né? quê? Porque hoje em dia a gente já tem essa noção de que é o coletivo que transforma, não é o individual. Exatamente. Então, se Não, você sem tiver um dúvida. ministério, na Setur DF, na Setur RJ, enfim, todo mundo só turismólogo, você está frito, porque também você Eu não tenho o vai conseguir seguinte enxergar. pensamento. A gente Agora tem é que parar preciso ter. de pensar o turista como um ET. Todos nós seremos turistas algum dia na vida. A gente é Trate o turista turista na como um nossa ser. cidade, Mas Léo. é. Eu vejo na minha experiência, tanto no planejamento, que é para a parte de planejamento, que está longe do turista, e graças a Deus eu tive minha experiência com o turista diretamente, tanto na Transbrasil, como no Centro de Atendimento ao Turista, que eu fui supervisor Sim, durante anos. Eu lembro que os turistas, após um atendimento bem feito, eles ficavam encantados com a cidade sem conhecer ainda. Lá no aeroporto, já estava encantado com a maneira que a gente atendia. sim. E com a comunidade. A gente era o embaixador da comunidade. Então eu costumo contar, assim, rapidamente, uma coisa de atendimento turista. Imagine você, pega uma viagem de voo de 8 horas, sei lá, com conexão. Eu estou falando uma viagem longa ou pode ser curta, mas a primeira coisa que você faz, se você desembarca, o que você faz quando você faz uma viagem internacional? Você vai atrás de sua mala, não é? Geralmente você vai atrás Sim. de sua mala. É a primeira providência. Depois você está naquele seu estresse de receber. Será que minha mala veio? Porque é Eu uma das estou primeiras coisas inseguro. que somem. Eu estou inseguro que eu estou chegando num país diferente. Será que eu vou, enfim, como é que eu vou me ser tratado? Eu já estou inseguro, mas ao mesmo tempo eu estou aberto ao conhecimento. Eu estou super flexível a ouvir e a escutar. Aí eu acho minha mala cansado, exausto, dou de cara com a alfândega. E geralmente a Polícia Federal, com todo o respeito e carinho que eu tenho pela Polícia Federal, às vezes, numa determinada época, não estavam tão preparados. Hoje, tu tem uma Polícia Federal preparada para atender
o passageiro quando chega. Mas tem casos aí em alguns lugares, em alguns países, que não recebe bem o É porque eles passageiro. pegam só a bomba, né, Léo? Vamos falar a verdade. Os Eles são coitados responsáveis sofrem. por Não, passar ou sem não a dúvida. bomba da coisa. Mas você, turista, quando vai encontrar um policial da Polícia Federal, lá da Polícia de Alfândega, você acha assim, pô, será que o cara vai deixar eu entrar no país? Você vai para os Estados Unidos, você vê se não é assim. Ele vai me perguntar, vai te deixando constrangido aquela situação. Você tem que explicar o que você veio fazer no país. Então isso já é meio uma coisa meio estapafúrdia. Eu vou explicar o que eu vim fazer no país? Eu espero que no futuro não precise de visto para lugar nenhum, mas enfim, isso é outra coisa. Eu sou meio... Você sabe que eu acho que a gente vai ter. Enfim, eu sou uma fanzoca, eu sou nerd, não tem jeito, né? Sempre fui, sou bonitinha, pessoal. E sempre foi um problema, porque as pessoas achavam que eu era loira burra, mas não, era uma nerd danada, sempre fui. E eu gosto de ficção científica, principalmente porque a ficção científica, em algumas vezes, ela está trazendo, antecipando visões. Não visão né, mediúnica, não. De observação, sim, do coletivo atual, né, transposto para um futuro meio distópico, às vezes lá na frente. E sim, eu acho que a gente vai precisar do dobro de vistos. A gente já está enxergando isso como... Não vou nem chamar de pequena pandemia, que é sacanagem. Tanta gente morreu, né? Tanta gente sofrendo. Eu aqui trancada 14 dias obrigada, porque tem que esperar o exame de sangue para saber Mas aí se é por outros aspectos, né? Você Mas você questão de sanção imagina... Pois sanitária mas o e Brasil já está tudo. proibido. Brasileiro não entra num monte de lugar É, agora. é. Árabe, vamos pegar o árabe. Árabe não entra. Ele pode ser um grande executivo, ele pode ser o raio que o parta, ele vai precisar de um visto no país que ele está entrando, ele vai ser vigiado. Ele não entra Eu sou fácil. Isso é bastante uma realidade romântico. mundial. E eu sou Eu acho que a bastante gente está romântico nesse ferrado. assunto. Eu sou muito romântico nesse assunto. Eu acho que Ai, a que gente bom, não Léo. pode exigir esse tipo de coisa das pessoas. Isso no futuro a sociedade vai mudar. É isso que eu acredito. Não faz sentido, o planeta é de todos. Eu acho isso ridículo. Mas isso é uma Sim, é de questão todos, mas que, olha como é que as que pessoas passa tratam por questões etnias econômicas. diferentes. Pois é. Eu sou um pouco romântico. Espero que isso mude. Mas enfim, eu estava falando Seu que o cara romantismo chega. não, né? Mantém ele. Vou manter, Mantém o romantismo. Tá, vou valeu. morrer, vou Geminianos são morrer românticos. acreditando no amor. Essa frase é minha, hein? É, Vou morrer qual é acreditando no seu amor. signo mesmo? Senão minha vida perde sentido. Então, qual Aí é seu signo mesmo, Léo? eu renovo Geminiano. ó. Eu renovo, minha cachorra tá aqui, eu renovo o amor todo dia. Mas deixa eu te falar, aí o turista chega na polícia lá, da alfândega, e fica constrangido, obviamente. Será que eu entro, não entro, eu vou voltar, que ele está a mala, já cansado da viagem. Aí ele sai no desembarque com a mala. Aí vem aquelas pessoas que a gente conhece, que furam os laçadores. Você quer que eu carregue sua mala? Você quer que eu passe no City Tour? O cara nem é guia de turismo, já está te oferecendo City Tour. O outro, Problemão. aconteceu isso comigo na Argentina. O camarada, deixa eu te ajudar a carregar a mala. E a Argentina é um país Te leva a maravilhoso, mala mas embora. não levou, mas quando chegou lá perto do carro, o cara virou, estava com um amigo meu, o Henrique, que está aí na live, ele estava aí agora. Chegou lá, chegou no táxi, ele falou, é $20. Eu falei, o quê? $20? Você não falou nada. Você está me Eu cobrando, você está pegava a carregando mala e minha mala? batia nele. Tá parecendo, sabe o quê? Então, Aquele pessoal que fica em Petra. Vou é, levar você para a melhor visão. Quando você chega lá em cima, $40. Você tá no alto de uma pedra, morrendo de é, medo, a né? pessoa te Se olha você não como paga, um você fala, bom, vou cifrão. morrer aqui. Então, quando você, o turista, eles olham o turista como um cifrão. Aqui eu vou ganhar dinheiro, esse trouxa aqui eu vou passar a perna. Infelizmente, em alguns lugares, em algumas cabecinhas, tem essa É. mania de pensar o turismo assim. Então, não vai dar. Quando o turismo está assim, é muito sério isso. E aí, quando o turista desembarca, acontece isso, ele vê lá. Eu falava isso com seu pai. Vê centro de atendimento ao turista. Ele falou, bom, é ali que eu vou. Quando ele chega lá, é como se fosse um alívio. Porque eu cheguei num lugar, em tese, neutro, onde vão me tratar bem, onde vão me dar as Exato. informações precisas. Por isso que eu defendi a ideia que nem a tecnologia, com aplicativo turismo, com térmico turístico e com terminais multimídias, são insuficientes quando se trata de São. qualidade no atendimento. O ser humano que tem que atender o outro ser humano, principalmente na chegada, que o primeiro momento que você chega é impactante. Depois você mudar a má impressão do primeiro Ah, momento, não, é é uma impossível. A pessoa já luta, chega mal. não é verdade? Então, o centro de Isso é muito atendimento ao turista ele complicado. servia muito para
para trazer essa coisa de segurança, que é o primeiro sentimento que o cidadão tem que ter, né? Igual aquela escala de Maslow lá, de segurança, prioridades, Sim. você sabe. A segurança no turista é fundamental, então ele tem que sentir segurança. Aí ele confia em você, e aí vem a informação técnica e correta. E é esse o papel que a gente tentava fazer no Centro Que é Turístico. muito importante. É Muito muito importante. bonito, é um trabalho humano. É Eu atendi importante. E índios, às vezes, que não falavam português. E ninguém, a pessoa falava inglês. O índio chegou lá e começou com os gestos e eu me virei. Ele queria, tive que chamar a FUNAI, fiz o que eu Ai, pude que pelo índio. ótimo! Que Então legal. tem situações maravilhosas. Seu pai viu tudo isso. Então o turismo é Adoro. lá na ponta, desde lá na ponta até lá nos gabinetes dos ministros, lá no planejamento do ministério. Porque se você olhar o turismo de uma maneira sem considerar esses dois lados, você está olhando de maneira equivocada o turismo. Sim. É assim que eu E vejo. Brasília eu estou vendo que esse centro de atendimento agora eu fiz a Cláudia falando, é isso aí, CAT Hospitalidade. É Né? É isso, igual Cláudia hospitalidade. Lourença tem propriedade lá, É mexeu com o isso cadastro lá na Setur muito mesmo. tempo. O cadastro, para quem não sabe o que é o cadastro, né? As empresas de turismo e profissionais se cadastram para ter um banco de dados lá e estarem, a gente profissionalizar a nossa atividade, acabar com a informalidade no turismo. E a Cláudia Sim, representa isso é na secretaria. importante, é importante. A gente está, na secretaria agora está acontecendo um monte de coisa. Eu digo a gente, pessoal, porque eu sou conselheira, né? Eu represento a cadeira do Fórum das Instituições de Ensino, que hoje não está trabalhando só com o turismo, também colocou as universidades de Você e o arquitetura, Raul, né? direito. O Raul também está com Ficamos você, eu né? e Raul, né? Raul, grande Eu coordenador, Raul, convidei, meu amigo e meu maravilhoso. chefe, Eu coordenador convidei o do curso de Raul para turismo da ficar UFS. comigo, porque era o último curso privado de turismo. É o último curso É o privado de turismo. último nosso lá, estamos lutando Tá? pelo nosso curso. E aí vem o Agora, pessoal dizer, não, a minha faculdade ainda tem, a minha faculdade tem pós-graduação. Eu falo, meu bem, pós-graduação não é formação inicial. a gente precisa formar Tá? o aluno Faz para o diferença o turismo. aluno ter pós-graduação. Eu acho que todo aluno de turismo tem que terminar e fazer uma pós. Precisa, ele tem que escolher que área que ele quer Precisa. trabalhar. Mas Sim, ele sim. está apto, assim como em qualquer outro curso, a conseguir um emprego, gostar daquilo, se especializar naquela área, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e vai para um monte de lugar. Eu acho que é isso que tem que acontecer, né? E quando eu digo lá na Setur estamos fazendo, é porque o envolvimento, meu envolvimento, tem sido como foi o do meu pai. É importante que nós tenhamos essa visão do ceder, do doar conhecimento, tempo, mesmo que não se receba salário. Eu não recebo salário para ser conselheira, e não quero. A minha função lá é auxiliar, colaborar, fazer com que o turismo cresça, independente do que os outros vão achar ou não. E a gente Aquele está projeto gostando era lindo. muito. Aquele Não, projeto todos que são muito bonitos. envolviam, aquele nosso também, Os idosos. seu pai, não, que seu pai participou, de colocar os alunos para atender os turistas no centro do turista, Sim, mas aí aquilo foi aconteceu um fantástico. problema. O aluno não tinha salário para estar lá. E às vezes o aluno não É. pode, às vezes ele é Mas arrimo de às vezes dava família. bolsa, a Agora faculdade tem. dava O que bolsa, seria muito bom, né? Mas dava o que bolsa. Era um aconteceu? projeto lindo. Era muito bom. Mas aí o aluno não vai, não tem a mesma. A gente tem uma geração mais nova que muitas vezes não tem o mesmo. Não são todos. Lembrem-se que não dá para generalizar no mundo. A única coisa que é permanente é a impermanência, já nos ensina o budismo, né? O Zen budismo ensina isso bem. E que as pessoas não podem ser generalizadas. Já dizem todos os psicólogos, psicanalistas. Não dá para você olhar para uma pessoa e falar: todo brasileiro é picareta. Dá um tempo, né? Não Então pode tem aluno e generalizar. aluno. Então havia Não, mas alunos você pode que se mesclar um comprometiam, havia profissional alunos como que não, supervisor com e o alunos, né? aluno. Ou um ou Então dois, você agora pode tá, mesclar. Do local de agora estágio eu do fiz o aluno. treinamento dos meninos, né? Eu contei sobre, eu dei Eu as aulas de sei, patrimônio, não todos, né? E eu puxa lembro. vida, eu me orgulho da paciência desses garotos. Porque eu É. vi, enquanto eu montava aquela primeira exposição da Casa de Chá lá do Fé Divino e Sagrado em Brasília, da Paraboloide, eu vi Uhum. os meninos atendendo inúmeras pessoas. E a gentileza, mesmo quando a pessoa era mais grosseira, já entrava falando mal de Brasília, os meninos respiravam fundo, acho que com vontade de xingar, mas continuavam na postura deles, na elegância de conhecer.
fazendo um trabalho muito bonito, né? É Então, verdade, é é verdade. necessário, sim, que o turismo ele seja abraçado como curso. Vai fazer Sem uma falta dúvida. enorme quando isso acabar. Eu Então, a acho que gente tem o você. 7 e vocês, né? E eu Não, não estou nós no temos NB nem que no o 7, eu estou na Raul. FAO, né? E o Raul está engajado numa campanha, nadando de uma maneira, assim, com todos os esforços para aumentar a qualidade do curso e a Sim, quantidade de alunos. qualidade de E, alunos. e outra, o Raul tem em mente uma coisa lindíssima que as pessoas não prestam atenção ainda, não sacaram a Claudinha. importância, a importância do bicentenário da independência de 2022. Ele tem essa luta dele para o turismo e Brasília É. tem que ser palco E disso ó, vou falar de aqui, maneira importante, tem. E vou porque o dizer aqui, bicentenário, Raul, poxa, Raul, bicentenário sinta-se que nós representado aqui, sabe por quê? Quando eu convidei o Raul para tem ser que o falar disso. suplente da cadeira no conselho, meu suplente, a pessoa que estava como titular antes de mim, ela não era uma pessoa muito ativa e a fala era, que pena que não pagam, não estou gostando de estar aqui. Ou seja, não estava pelo turismo, estava, sei lá, não vou dizer por quê. Não sei, perguntem a ele. E na Certo. verdade, quando eu chamei o Raul, eu falei, não, quem eu vou chamar para ser meu suplente? Eu não quero outro arquiteto, eu quero um turismólogo, porque eu tenho um diferencial, eu trabalho com turismo, trabalho com patrimônio, eu tenho um vasto conhecimento de turismo. Mas a maioria dos arquitetos não tem, né? É Eu verdade, aprendi é. com grandes mestres ao meu lado, e principalmente o meu pai, né, que o Josimar acabou de falar. Uhum. Papai tinha, assim, um generoso modo de pensar em compartilhar todas as coisas. Eu aprendi com ele que o que a gente sabe demais e onde precisa, a gente compartilha, né? E eu falei, não, vou chamar o Raul. Primeiro, é o último curso privado de turismo. Segundo, Primeiro ele tem muita do cultura. Centro-Oeste e o último. E é o Segundo do primeiro daqui. Brasil. O primeiro daqui, Exato. segundo do Brasil, Sim, que o primeiro 1972. era da Estácio e a Estácio Aí, fechou pois é, os cursos, né? é Então isso isso é mesmo, muito é. triste. Vamos lembrar, pessoal, que há profissões necessárias e o turismólogo é uma profissão necessária. Houve no início do século XXI, 2000, não é isso? Uma leva de meninos querendo fazer turismo. Foi o boom. Final dos anos 90, começo do Isso. ano 2000. Porque a promessa do crescimento do turismo, o crescimento Era muito. turístico no Brasil E é é o que, necessário. que deve salvar a nossa economia Eu agora, se acho a que é o gente que trabalhar isso vai. com seriedade. É a Trabalhar, porque as única pessoas coisa que estão vai. tão ansiosas e loucas para viajar. As pessoas Sim, e não vão vão fazer poder ir tudo que deixaram para longe. depois. Não Não vão é? poder ir longe. Vão ter que ficar aqui. No Primeiro, Brasil. você não vai pegar um É, avião e ficar lá 12 horas. Não é, vai desce aeroporto só. Não vai. Você vai ficar perto. é. Então é a nossa cidade, nossa região, o nosso entorno e as possibilidades que o turismo pode trazer. Que bom que a gente tem condições de colaborar, né? E essa coisa do bicentenário é importante. O Raul estava chateado outro dia, sempre, coitado, com relação a isso, porque parece que as pessoas não querem ouvir. As pessoas E não ele querem fala do acordar. bicentenário. Não querem entender. Se Angelina, acordar basta três você meses lembrar. antes, não vai rolar. Angelina, Isso não vai basta a dar gente certo. fazer uma breve lembrança aqui de 2008, 2007, que para nós é breve, porque isso a gente, para mim, que estou mais. Enfim, Eu faço 45 amanhã, meu filho, é logo eu sou ali. mais velho que você. Mas, de toda forma, o que acontece? Na Copa do Mundo, falou em Copa do Mundo durante 10 anos que ia ser no Brasil a Copa do Mundo. Aí começaram os preparativos 10 anos antes. A gente sabe quando a gente estuda essa disciplina de eventos, ou dá aula dessa disciplina, que Uhum. os megas eventos têm que ser trabalhados com muitos anos de Muito antecedência. antes. É. Então você tem aí, 2022 está aí, gente. E cadê esse movimento de fazer o turismo cívico, você está entendendo? Elencar o turismo cívico de Brasília, que é uma característica nata Ao da cidade, o turismo bicentenário. ao bicentenário e fazer disso um mega evento aqui em Brasília. Cadê esse Precisava. movimento? Se está acontecendo nos bastidores, eu lamento, deveria acontecer publicamente, para Vamos todos contar um saberem. negócio, um segredinho? São Paulo já está fazendo Mais do que a estardalhaço com gente. isso. Eu sei, mas isso devia estar na mídia, isso devia estar sendo divulgado no exterior, para que fizesse igual a Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, e o pessoal da arte devia estar trabalhando mais nisso também, nós da arte, que mexemos com arte e tudo mais,
deveriam estar sempre Sim. lutando, tocando nessa tecla. Porque o A Bicentenário da Paraboloide vai Independência... fazer algo, só que nós somos a Paraboloide, nós somos um escritório incubador de arquitetura, cultura, arte, turismo. Um, né? Agora, eu É, como fórum das instituições, tenho Paraboloide, um exatamente, compromisso com o a Raul. equipe de vocês. Paraboloide que é a nossa equipe, né? Sim, Agora, parabéns à eu equipe como sua, que é muito fórum, competente. não é? Fantásticos, André, Beatriz, É, né? muito Enfim, boa. tem uma turma boa aqui Simpáticos. trabalhando comigo, eles são. Isso. E eu acho interessante que, como fórum, o meu comprometimento com o Raul é que a gente batalhe por isso, porque é necessário, né? A Jucimar falou, o professor Raul é apaixonado pelo turismo, né? Ele passa para os alunos, papai passava, eu Passa. passo. E O Raul, curso que ele é do Itamaraty. O Raul é ele é do funcionário de carreira do Itamaraty, do Itamaraty. E Itamaraty. largou, assim, de viajar para o exterior, de seguir carreira, para ficar dando aula lá na faculdade. Ele é um Foi. cara nota 10. Eu tenho o E maior olha, é respeito. inteligentíssimo. Algumas pessoas no turismo são assim, que a gente tem Raul virá acadêmicos, aqui e vamos falar. mestres. O assunto do Raul, porque nós temos uma lista, eu queria tirar foto para vocês verem o tamanho da lista e como fica. Nosso planejamento é feito pelo Canvas, né? Então a gente tem É. todo esse processo de raciocínio, quem vem, não sei o quê, projeto em execução, executado, né? Enfim, projeto, execução, executado. E o Raul, ele vem para falar do bicentenário. Ele não sabe disso Você ainda, sabe, coitado. Mas ele você vai ter mais do que que vir. Olha lá, tá eu escrito dou essa aqui. disciplina, turismo de negócios e eventos. Eu dou essa disciplina na Sim. UFS. Você sabe que Brasília, eventos, o negócio de eventos é o segmento que a gente tem aqui em Brasília. Agora, como é que você deixa um evento desse, que pode ser feito na época do patrimônio, perdão, do bicentenário, ficar em segundo plano, não ser falado, não ser É. pensado de Mas maneira eu acho, eu sei que o mais Raul, ostensiva? eu sei que o Raul já teve algumas reuniões com a secretária. A nossa secretária é muito boa. Tenho que dizer que eu gosto muito da forma como ela trabalha. E tem uma equipe boa também. O que vai acontecer é que eu acredito que, passado esse turbilhão, porque vou fazer 4 meses, né, dessa confusão do Covid. E eu estou vivenciando de perto, todo professor, pessoal, vivencia o dobro esse problema. As universidades estão esvaziando, há uma probabilidade enorme dos cursos fecharem. Imagina o curso de turismo que tem pouco aluno e luta, né, Léo? Luta É o que eu estou muito, falando, esse é um porque é um curso não bom. só Então, da então tá setor, na Angelina. hora. Então, isso que eu ia falar, a Eu gente não tem que estou fazer. aqui culpando ninguém, não é um movimento Sei que específico do não. governo Não o quis dizer isso trade também, não, turístico, Léo. a Isso, comunidade, toda a imprensa, é o isso. papel da sociedade nesse Então, olha que processo. bacana. Não é um. Eu tenho um garçom. Treina esse rapaz, faz um acordo com a UPS e fala, olha, o cara vai se formar turismólogo, então, por que não? E quando ele se formar, ele cresce na tua empresa. Bares, restaurantes, hotéis, né? Isso só uma ideia por baixo. Quer dizer, se você e Raul não pensaram nisso ainda, toma essa que incubadora de ideias adora dar ideia, né? Eu tenho essa Não, a gente mania. está com as ideias Álvaro aí. de ser. Para quem não conheceu meu pai, professor Álvaro era um homem brilhante, arquiteto, engenheiro, economia e estatístico e mexia com turismo com muito amor. Morreu, ele estava na UTI, coordenando, né, o final dos professores e tudo mais que a Estácio permitiu, e a Estácio só não fechou o turismo em Brasília por causa dele, em respeito a ele. Pois é. Então, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, é a pessoa que trouxe os Jogos Universitários para o Brasil, que foi para a Alemanha, morou lá para estudar isso, trazer pelo MEC. É a pessoa que entende, sempre entendeu que o turismo tinha uma importância enorme. E a Não, porque paixão dele veio para mim. Então, dar ideia é necessário, o sabe? turismólogo, ele Então, tem que ser aproveitado em todas as áreas. Se você tem hoje, por favor. na ANAC, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil, você tem que ter Ixi, Léo, caiu de novo. turismólogos pensando o turismo lá também, na questão do embarque, desembarque de passageiros, da maneira de Sim, atender. Você tem a NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que precisa de pessoas que conheçam de turismo para poder ajudar nessas questões do que é necessário para atender um turista numa viagem, enfim, no meio de transporte terrestre. E outros segmentos que você pode pensar que você precisa de um turismólogo. isso. Então, o que a gente está chamando não só para que o aluno, o jovem ou a pessoa
não tem idade para estudar, né? A pessoa vem, a comunidade vem estudar turismo. A gente está chamando atenção também para os segmentos empresariais, os segmentos da sociedade, para que contratem pessoas do turismo, para que elas possam, a gente mudar esse país. Que nosso país, eu entendo, ainda acredito que o turismo é a nossa mola propulsora desse país. A gente vai derrapar quantos anos mais para entender que o turismo é o que vai realmente trazer nosso país para um patamar melhor. Porque nós estamos aqui no índice de competitividade que ocorre no mundo, o turismo, o Brasil está em primeiro lugar nesse índice de competitividade entre todos os países, no quesito da diversidade ambiental. Nenhum país tem essa diversidade ambiental. O Brasil está em primeiro lugar, primeiríssimo. E na nossa diversidade cultural também, que nós temos ela aí de monte, tem gente do mundo todo nesse país. Uai, peguemos Brasília. Brasília é uma das cidades. O reflexo do país. Brasília é tá o no reflexo do centro, país. próximo de tudo, tem natureza à volta, nas cidades de entorno, fora a quantidade de arte que a cidade tem. A cidade já é um monumento por si só, né? Brincam não, né? A nossa fala é Brasília é um museu a céu aberto. E Atos Bulcão, por exemplo, nosso aniversariante do mês, né? Faria 104 anos. Eu acho que a Atos não morreu. 102, 104. Sabe por que eu tô com 104 na cabeça, né? Foi o projeto que a gente acordou hoje na Parabológica. Mas não vou contar. É segredo. Mas se a gente fala do Atos, mas deixa eu falar do Sesquiate. Fala do Sesquiate também aqui. O Sesquiate era um cara... É porque o Atos não tem jeito. O Atos os dois dele. Eram assim, unha e carne. Eu conheci pessoalmente, eles eram unha e carne. E o Sesquiate brincava com o Atos. Ele falava pro Atos assim, em casa, eu falava no almoço. Ele falou assim, como é que eles brigavam muito, eles eram muito amigos os dois. Você fica fazendo esses abortinhos aí, aqueles quadros do Atos, que você já viu? Eu tenho. E o Atos criticava as esculturas do Sesquiate. Você morria de rir, e dois gênios. O Sesquiate, com as obras dele em Brasília, devia criar um roteiro. Brasília a gente tem muitos grandes, né? A gente tem que lançar um roteiro, eu ajudo você. Precisa lançar um roteiro Sesquiate. Igual a minha amiga que fez um roteiro, a Petra, que criou o roteiro Atos. Nós temos que criar o roteiro Sesquiate. Um cara era fantástico, entendeu? Brasília tem muita arte. E é uma das poucas cidades no mundo, uma das poucas no mundo, que você vai ver arte junto com arquitetura e urbanismo. Integrar urbanismo e arte é uma das grandes graças da nossa cidade, né? Isso. E uma coisa importante, que a gente está falando de turismo e de questões falou de flora, não falamos da fauna. Fauna é importante na cidade também, né? Gente, onde que a gente vê macaquinhos? E o lobo-guará, o coitado do lobo-guará que sofreu. Quando era menino, a gente tinha uma casa no Parkway, de campo, né? Nos anos 60, que todo mundo tinha meu tio deputado tinha lá casa de campo, a gente ia lá. Meu avô tinha também. Antigamente era mansões do Parkway, porque não era funcionado. Você vai na mansão, só que a nossa mansão morava caseiro. E era abandonado aquilo. E eu fui muito lá. Um belo dia nós estávamos assim, do lado de fora, eu e meus irmãos, a gente meninos, né? Anos 60, final dos anos 60, crianças. E apareceu um lobo-guará. E a gente foi criado muito com cachorro. Tanto é que eu tenho Vocês brincaram com o lobo, tá brincando. Quando eu vi aquele lobo-guará, eu falei, que gracinha. E queria pegar o lobo-guará. E ele mostrou uns dentes, eu lembro disso até hoje, enorme pra gente. Aí minha tia veio e pegou os 3 e botou para dentro da de casa. Mas você via lobo-guará assim, à torta e à direita na cidade. Porque a tua tia tinha cachorro grande, né? A tua tia não tinha cachorro pequeno. Tua tia tinha aquele teve pequeno também. Tinha São Bernardo. Eu te mandei foto, tinha no São Bernardo. A tia me ensinou a amar cachorro. Eu amo cachorro, né? Amo de paixão cachorro. E o lobo-guará gostam de animais. Então a gente tem o IP, que todo mundo valoriza o IP, e eu também valorizo, né? Especialmente o amarelo, que todo mundo vê o símbolo da cidade. O lobo-guará, que também é amarelo, tem que ser símbolo da cidade. E eu acho que a gente tem que valorizar o lobo-guará, né? Eu acho que a gente tem coisas específicas aqui do Cerrado que precisam ser consideradas, né? Essa bacia de água, tanta água aqui. Brasília alimenta 8 bacias hidrográficas. Eu sei, pois é.
A gente E só foi sabe, criado ali o Parque das Águas Emendadas porque já Parque das sabiam Águas que seria um Emendadas. grande problema se não existisse, porque aquilo ali é para Isso. ser uma reserva sem nada perto. Tudo Então, isso é isso me atrativo mata, turístico. isso me assusta, porque às vezes a gente vê tudo chegando muito perto. Tudo bem que quando a gente vai no Egito, a cidade era assim, né? A cidade acaba na pirâmide quase, né? A gente brinca que você vai comendo coxinha de frango americano olhando para a pirâmide, né? Porque tem um Uhum, restaurantezinho na uhum. frente. Mas puxa vida, né? E olha só, uma coisa interessante do turismo é se a gente pegar a cidade de Bilbao, por exemplo, na Espanha, porque a gente estava falando dessa coisa do temos que entender que o turismo vai ser o que vai levantar, vai ser a mola que vai jogar o Brasil para cima. E Brasília não vai ser diferente, nenhum lugar do mundo vai ser diferente. Isso. 2008 a gente teve aquela crise horrorosa, né? E a Europa faliu. Todos nós falimos, mas a Europa faliu para valer. E Bilbao fechou a indústria, era uma cidade Estados portuária, Unidos já também era. O andou numa. que aconteceu em Bilbao? Virou uma cidade turística. Juntaram economia, arquitetura, turismo, cada um na sua área, fazendo bons planos e trazendo boas ideias e um projeto continuado. 10 Uhum. anos, 20 anos, 30 anos, né, 50 anos. Mudou o governo, não mudou o projeto, porque era um projeto muito sólido. Muitas vezes a gente vê em projetos, governos anteriores, também vimos muito bons projetos, mas vimos também projetos que não eram sólidos, né? Uhum. E aí Certo. os sólidos mantêm-se. E hoje Bilbao, se a gente for falar do PIB, do turismo, ela, se for falar em porcentagem, o do Brasil cabe dentro. Exatamente. Por favor, né? A gente está num país que tem muito, e não é prostituição que vende, não. Né? Não é o bumbum da mulata rebolando. Por Isso, favor. isso, É muito mais que isso, que é uma briga longa, né? Longa isso, em relação ao turismo. Então, isso. sim, a gente vai ter que levantar a partir do turismo. Todas as áreas vão ter que ofertar alguma Espero coisa. que seja outro boom do turismo. Essa pandemia venha, Por pelo menos, favor. traga isso, porque algumas coisas, a gente sabe, já ficando com os anos, a gente vai vendo que no meio de um problema sempre ocorrem startups, o termo É, hoje, surgem novas ideias. Tá aí, você foi super turismo criativo, né? Que aí eu tenho que lembrar da minha amiga Nicole Facuri lá, sim, né? E da Caetana, que batalhou muito por isso, né? sim. Turismo de experiência, foi um projeto lindo também, né? Criativo. Então, nessas situações que você tem um problema de crise ou de pandemias, de estações extremas, você tem que, nesse momento, a criatividade das pessoas, às vezes, ela faz com que ideias surjam para Sim. solucionar, para contornar o problema. Está aí o caso do seu projeto, que ele passou a ser É. virtual, no aspecto aqui. Agora vocês E no sabem por turismo. quê, né, pessoal? Porque eu tenho uma incubadora de ideias de turismo, Isso, arquitetura, isso. design, cultura, né, urbanismo. E não é uma brincadeira. Quando eu abri foi, por que uma incubadora de ideias? Eu falei, porque eu sou uma pessoa cheia de ideias, trabalho com Isso. pessoas que têm ideias Ideias e se perdem sei se você não trabalhar as ideias. materializa elas. Sim, Quantas então se ideias vocês eu já precisam de passou? socorro para suas empresas, para os seus projetos, Isso. querem ter ideias, nós prestamos Eu consultoria. tenho E umas, eu não vou falar em fazemos você só em off isso, depois. Eu vou né? pedir socorro para você Eba, em off tá bom. depois. Não vou Para falar você aqui eu não não, porque cobro, para não. ninguém Para todo mundo a gente copiar a minha cobra. ideia. Você Não, a não. gente ganha junto o dinheiro. Tá bom, pode ser. Vai fazer um bem. Mas olha só, então essas coisas todas, elas precisam ser aproveitadas nesses momentos aí que nós estamos, nesse momento que a gente está vivendo De especificamente. crise, né? Hoje eu li uma matéria que eu fiquei muito preocupado, diz que a TAP vai parar de voar para o Brasil. De E eu novo, li no Brasil, não é só Brasília não, porque a TAP está com um problema muito sério financeiro e Brasil está dando prejuízo porque elas abriram algumas empresas aqui e a TAP estava querendo parar, parece que vai parar de voar para o Brasil. Então nós conquistamos esse voo para a Europa com tanta dificuldade aqui em Brasília, eu lembro sim. disso. Foi uma luta para conseguir esse voo para a Europa. Tomara que alguma empresa voe para a Europa se a TAP realmente fechar. Porque a E gente tomara que sabe que convençam a TAP, né? A verdade é porque a essa. gente sabe que no turismo não adianta a gente falar em turismo se não tem acessibilidade, né?
não tem acesso. Sim, e mobilidade também. Como é que vai trazer, Mobilidade, né? pois é, acessibilidade e mobilidade, né? O É, modal de turismo transporte que traga, o modal de transporte que traga o turista até o local. Então a gente sim. tem que pensar em tudo isso, né? A preocupação nossa de alavancar o turismo, ela perpassa por tudo isso aí, né? Eu vejo que nós temos muitos segmentos em Brasília que ficaram de lado. Nós tivemos aqui, não foi de governo A, B, ou C, ou D, não. Eu falo ao longo dos anos aí, É, porque a foram gente tem que lembrar deixados que não é um. só governo, né? A gente sabe disso, Não, mas nem é todo mundo trade, é sabe que a tudo. iniciativa. É É, trade, exato. é tudo. A imprensa, é tudo. E é o turismo místico, que a gente não tem falado mais muito. Não É, é mas está verdade, entrando turismo? já na rota, né? Tá, já tem, Mas as tá. rotas agora já estão melhores, assim, estão bem Então, consolidadas no sentido, né, de... o turismo rural em Brasília, que é muito forte também, que tem propriedades Sim, muito boas. O turismo cívico, que a gente já falou aí, que poderia estar elencando aí, no pacote você tem aí vários eventos aí, além da troca da bandeira, que quero parabenizar, valorizar esse evento. Tem evento aí da aeronáutica, que tem feira de aviação, tem evento do Exército, tem evento da Marinha, todos esses eventos do Judiciário, todos esses eventos que têm a relação com o civismo, eles deveriam ser melhor divulgados lá fora, deveria o sim, trade e a comunidade deveria abraçar isso mais, porque isso é inerente à cidade. Então, e é Brasília é importante. capital, o Brasil é capital. Então, antes de ser patrimônio cultural da humanidade, a Brasília já era a capital do Brasil. Então, a É, gente tem que pensar nessa questão do turismo cívico, turismo arquitetônico, que a gente falou, turismo místico. Então, Brasília agora é o turismo náutico, que temos o Lago náutico, Paranoá, uma até aqui em delícia. cima, a gente está usando o Lago Paranoá, nos anos 70 e 80, ninguém Ninguém praticamente nem usava, né? usava o lago, agora estava poluído. Então a gente tem muito, e o Brasil tem muita coisa para ser trabalhada de turismo. Eu olho, quando eu falo assim, eu falo em termos até de Brasil, com essa minha possibilidade de trabalhar no Ministério do Turismo, eu viajei esse Brasil afora pelo Ministério, conheci destinos turísticos, vi os gargalos, vi o que precisava, até Fernando Noronha eu fui, e tenho minhas elogios e críticas, e Fernando de com um Noronha, eu tô olhar, morrendo de pena, porque daqui a pouco se acaba, porque como é que eu fui botaram com um tanto olhar hotel, tanta abertura? fui com um olhar crítico na época, então cada lugar bonito eu fui, vários lugares eu fui. Então a gente vai pensando no todo. Eu não, eu, quando eu, no começo da conversa nossa, eu falei que essa coisa de barrismo me incomoda um pouco, porque essa concorrência eu acho ridícula. O Brasil é de todos nós, o Brasil é a capital de todos os brasileiros. Então, se o cara vem ao Sim, Brasil, ele vem a Brasília, vai conhecer Brasília, vai conhecer Goiânia, vai conhecer Perinópolis, vai conhecer tudo. É isso que eu acho, vai conhecer Belo Horizonte, Diamantina e sim. tudo mais que tem a E ver que com bom que, Brasília. assim, que pena que a pandemia chegou e deu uma baldada de água fria, porque tinha muita coisa, ainda tem, né? Muita coisa está sendo adaptada e tinha muita coisa para Brasília. E Sim. Brasília agora, enfim, né? A gente está. Quando eu digo a gente, é porque o Opa, amor. Não, legal porque o Zanini está sendo bem representado nesta live. Você está mostrando a cobertura inteira. Mas é é. importante a gente entender, né, que o turismo ele está com um viés interessante. Os trabalhos estão sendo muito bons, né? Nós É. fazemos parte de um grupo nós, secretaria, né? Eu me coloco como nós porque a paixão pelo turismo é maior e trabalhar, ajudar, colaborar é sempre muito gostoso. Então vira nosso, né? Então existe sim muita coisa boa acontecendo, mais coisa vai acontecer. Pena que a pandemia acabou, né, com a brincadeira de todo mundo. Léo, tomara que a gente Eu que consiga agradeço. retomar, tomara que a gente consiga manter os cursos, fazer crescer em número de alunos, porque, enfim, nós somos acadêmicos e eu estou dos dois lados, né, tanto a academia privada quanto a pública. Na pública tem aluno, mas a pública tem mais características de não perder algumas coisas quando não tem tanto Uhum, aluno. Ela vai receber verba do mesmo jeito. As uhum, universidades particulares, elas fecham. Os sim, cursos fecham. Então, sem exatamente. aluno, a gente fecha. Uhum. Seja o amor que o dono da universidade tenha pelo curso. Uma hora o bolso vai doer, ele vai dizer, fechou, acabou aqui. Né? Como a gente viu acontecer tantas vezes, como a gente viu acontecer com a Estácio, que foi o Isso, primeiro isso. curso de turismo a abrir no Brasil,
Em Brasília, como eu disse, só fechou depois que meu pai morreu. Quando ele morreu, foi enterrado, aí eles avisaram, agora vocês fecham. Né? É que Então era muito mais por seu pai é ele, que segurava ele e que seu segurava pai muita merece coisa, inúmeras homenagens no né? turismo e em Eu tudo. Seu acho pai também, né? era E uma tem muito pessoa. projeto dele guardado que não foi feito, Isso. executado, ou iniciado que não existe mais, ou que mudou, né? E é o que o Josimar falou aqui, turismo sem trabalho participativo não é turismo. Então, ou o Exatamente. trabalho é participativo, ou todo o turismo no mundo está fadado a inexistir. E aí eu não sei o que que vai ser, porque o turismo acontece desde que o mundo é mundo, né? A pessoa vai visitar o Uhum. parente, começa daí. E aí ele, enfim, tem que se hospedar, tinha que guardar o Tem que o cavalinho, tinha que ter um lugar para condutor, comer. escutar o condutor. Tem pessoas É, eu tem acho que muita tem gente pessoas boa, eu muito acho que tem sido inteligentes, muito pessoas que escutado. estão na É, estrada há muitos anos. e eu tô Eu não, gostando. eu acho que É, tem que ser por aí, dá o participativo, carregador? igual a Jucimar falou. Eu Igual o acho, Jucimar falou. né? E aí, Léo, seguinte, não vai dar tempo de ler a tua carta. Faltam quanto tempo? 10 minutos, mas vamos lá. Então, 8 minutos. É, conta para o pessoal qual é o seu olhar sobre Brasília. Arte, turismo, tá junto. Por quê? Por que, que arte e turismo está junto? E Porque, qual é o seu olhar sobre Brasília? Conta aí. olha, o meu olhar sobre Brasília, primeiro a relação de mãe, né? Cidade-mãe para mim. Criado numa cidade desde 1 ano de idade, você quer o quê? É a cidade onde eu vi. Ela cresceu comigo, junto comigo. É uma cidade-mãe para mim. E como toda mãe, a gente protege. A gente Por passa a mão na favor. cabeça, às vezes, mas também Por enxerga os isso o nosso defeitos. grupo, né? Mas ele também De enxerga os luta por defeitos, porque Brasília. para isso a gente estuda e vê. Então, eu acho que os governos, que as pessoas aí da comunidade têm que respeitar a história da cidade, entender que é a capital de todos os brasileiros, e aqui essa incubadora de ideias da sua empresa aí tem tudo a ver, porque aqui tem gente de todo lugar do mundo, então ideias podem surgir de várias cabeças pensantes aí. É assim que a gente faz uma sociedade melhor. E Brasília Isso. propicia isso para as pessoas, porque é uma cidade multicultural que tem a ver com a essência do turismo, que ela é multicultural, que é uma atividade que requer preservação, conservação, respeito às diferenças e tudo mais. Então, a arte de Brasília é não só os monumentos como Atos, Sesquiate, Niemeyer, Buller Marques, dentre tantos que ajustaram a construir essa cidade. E o turismo de Brasília reflete o que é o Brasil. Se você vem para cá, você vai ver não só os monumentos, você vai ver a culinária, você vai ver a vestimenta, você vai ver os sotaques, você vai ver a música do rock ao pop, ao sertanejo, ao funk, ao chorinho, ao samba. Então, Pois é, Brasília é o hip palco hop, do que na Brasil. Ceilândia É é o o hip melhor hop. hip hop do Brasil. Para. E Sou aqui, bairrista. essa miscigenação de gente de todo lugar é riquíssimo, do mundo todo. Isso me fez crescer como ser humano. Então, eu só tenho a agradecer essa cidade. A Tá cidade é vendo? fantástica, que eu tenho muito amor por ela, amo o meu país e não me considero um bairrista. Acho Ah, eu feio sou ser bairrista. bairrista. Mas Não, eu eu sou acho bairrista em feio. tanto lugar. Olha que Eu acho coisa. feio ser bairrista. Eu sou. Eu sou mineiro, mas amo Brasília. Me considero daqui. Então, eu Eu sou, ó, sou eu do sou mundo. bairrista. Eu sou o cidadão do mundo. Exatamente, é isso que eu ia te Eu falar. sou o Ó, cidadão eu do sou mundo. bairrista. Quer ver Eu uma sou o cidadão coisa? do mundo. Eu sou bairrista para Todo um lugar lugar chamado tem uma coisa Planeta boa. Terra. É isso que eu ia falar, eu sou Isso. bairrista chamado Daqui a Planeta pouco a gente Terra. vai ser barrista do universo, porque É, do jeito que está indo a podia. Ah, tecnologia, nenhum ET vai veio ter ainda turismo para o visitar. espaço. Já estou eu É. sonhando aqui. Eu Já queria, tem, isso não né? vai rolar. Já Já tem tem, aí. Já já, tem cara vendendo pacote aí de subir nave. já É tem isso que eu milionário tenho. pagando. Enfim, se Brasília eles é vão usar ou isso para não, mim. Não sei se eu consegui reproduzir. conseguiu. E Brasília, para mim, é Pessoal, muito Vera Brant, pelo eu que ela acho foi para também. mim. Vejam só, os bate-papos do 60 Olhares sobre Brasília são bate-papos como se a gente estivesse em casa conversando, tomando café. Uma aguinha, uma Coca-Cola, enfim. A ideia é essa, espero que vocês tenham gostado. Léo, esse mês ainda você volta para falar da tua tia, por favor.
Estou à que eu disposição. acredito que você é uma pessoa fantástica, você já fez muitas Ô, meu coisas, é amor, múltiplo e ama o turismo de forma a se dedicar intensamente para o turismo. E a gente agradece muito você por agradeço. isso, Agradeço suas né? Todo o palavras, trabalho seu que você fez carinho até e ter me hoje é convidado. extraordinário. E Eu que agradeço a agradeço você e eternamente a seu muito. pai pela pessoa que é, que foi e ainda é para a minha história de vida. Ele Agradeço era a vocês fantástico, todos. né? Ele era Para quem não fantástico. conhece, o professor Álvaro Coalha deixou muitos legados, inspirou Deixa eu muita ver. gente e ajudou muita gente a fazer coisas que hoje aparecem. E nem sempre teve o nome, né? Tem pessoa aí que você citou na live que teve Não o são auxílio dele lembrados, para não são. fazer algumas coisas, mas esqueceram de botar o nome dele. Ele não Exatamente, eu ligou. sei. Ele ficou orgulhosíssimo da pessoa. Mas ele não ligou porque ele tinha esse espírito livre. É como se ele tivesse nascido depois de viver 1000 vidas. Ele era sempre foi uma pessoa Eu que tenho gostava de só um ser gratidão ao humano. seu pai por tudo que ele fez por mim e pelo Obrigada. turismo. E é para Mas a Brasília. ideia não é falar do professor Álvaro hoje, é sempre, né? Ele está no coração da gente e não tem como não falar. Mas não tem Mas, jeito, né? Tem que e elogiar tá em as Brasília, e pessoas tá que no merecem. turismo, E eu mas é fiz aquela questão de história, lembrar algumas pessoas aqui que fazem parte da história de Brasília, que é de importante. de Exatamente por vários isso. segmentos, porque não só do turismo, porque eu, por ter sido criado aqui, e como eu falei, eu sou multifacetado, eu já andei em todas as áreas, então eu tenho pessoas queridas em cada área. Isso é Meu ótimo. amigo Luiz Otávio, ex-presidente da Embratur, meu amigo querido, vai um Muito abraço. Humberto querido. Figueiredo, também meu amigo do turismo. Tantos e tantos que eu tenho aí, de outros locais também, de outros carnavais. Adoro. O Aí Henrique você lembrou Paiva, do meu querido amigo. Chiro. Chiro a gente vai chamar. Chiro foi a primeira Rafael carta do Vilela, projeto. tanta gente querida. Meu sobrinho Guilherme, que estava aí na Guilherme live. passou por aqui. Guilherme Acho que ainda Brant. tá. Acho que ele ainda tá. Tá, Bom, vamos muita lá. gente. Pessoal, pena que não tem mais de 2 horas. Que bom, Léo, que você trouxe uma série de coisas. A gente falou das questões da necessidade dos cursos, do trabalho do turismólogo, da necessidade de enxergar o turismo como o futuro, o pós-Covid, ele pertence ao turismo. Desculpa a todos vocês. Eu também Ele pertence concordo. à arquitetura por causa das mudanças necessárias do urbanismo, da arquitetura em si, à economia e ao turismo. Esses três estão ligados, não tem para onde fugir, Não né? tem pra fugir. Então, que a gente possa vivenciar essa mudança, que essa mudança seja para melhor, que os corações que ainda não entenderam que essa Covid veio para transformar, entendam, está faltando, né? E Não olha, é uma última coisa que eu quero menos só falar lucro e aqui. mais emprego, pessoal, acho que é importante. É que hoje eu estou querendo prestar homenagens às pessoas de Ó, falta Brasília. um E minuto. Então, vou acabar peraí. agora. Obrigada, Léo. Você vai ficar falando até cair. Peraí. Brigadíssimo pelo convite. Vamos combinar a live da tua tia. Obrigada a todos pela audiência. Sigam o canal, curtam o canal. 60 Olhares sobre Brasília ainda vai trazer muita coisa boa, inclusive o lado C do Léo, que é B, C. Leonardo vem falar, né? A e B tá aqui, vai ficar gravado. E o C para falar da Brant, da minha Muito querida Vera. obrigado, Obrigada. Pode Angelina, falar. muito de coração a toda a equipe. Eu só queria lembrar os ministros do Obrigada. Supremo que estão sendo muito bombardeados, mas os ministros aí, Aires Brito, Peluso, Pertence, foram ministros maravilhosos e mudaram aí muita Sim, coisa para o bem da sociedade. Pare de olhar só coisas, a sociedade tem que olhar o de que é bonito, o que foi feito por esse pessoal. Eu respeito muito a justiça e esses ministros que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Só queria dar esse exato. recado aí no final. É Recado isso. dado. Obrigado Pessoal, a obrigada, todos. Léo. Obrigado a todos. Brigadíssimo. Foi Um uma das beijo no lives mais coração. gostosas, porque ela foi divertida, ela foi dinâmica. Gosto muito dessas coisas. E, pessoal, a carta do Léo eu vou fazer assim: eu vou pedir pro Léo gravar a voz dele lendo e a gente vai fazer um clipezinho da carta dele, assim como faremos de Ah, todas, que bonito. Vou porque fazer com nós o maior teremos a carinho. exposição Diz que virtual eu no tenho primeiro voz de momento. locutor, aí eu faço bonitinho. Bonitão, com voz bonita, Léo. Tá bom, que é Eu não só contei cachorro que você metade tem da na minha vida de vida. amor. Uhum. Um beijo no coração. Beijo enorme. Tchau, tchau. Beijo a todos. Você também. Obrigado. Tchau. Tchauzinho. Agradeço a todos.